Fala pessoal, nesta aula nós abordaremos os mecanismos de contração miocárdica. E como vocês podem observar já nessa figura à direita, é possível ver o grande complexo de interação dentro do nosso sistema muscular entre actina, miosina, troponina, tropomiosina, titina, entre as bandas, entre os discos intercalares das linhas de Z a Z. Então temos muito que aprender, vamos nessa. A célula muscular, ela trabalha da seguinte maneira. Ela tem a célula cardíaca, especificamente, é a última da figura, como vocês podem observar. São células ditas entreliça, células que formam o sincício, trabalham em conjunto. São formadas também por sacômeros e das linhas de Z a Z, de filamentos espessos de miosina e finos, que são de actina, tropomiosina e troponina. As áreas enegrecidas também são chamadas de discos intercalados, e esses discos separam as células cardíacas individuais. Porém, com o trabalho em sincício, existem gap junctions que fazem essa difusão rápida de íons, capaz de propiciar uma contração em igual tempo em toda a extensão miocárdica. Embora sabemos que ocorre primeiro a despolarização daquelas células específicas. Como eu falei, existem dois tipos de células, as células de condução e as células de contração, em que nós temos uma ativação automática das células de condução seguido de uma despolarização das células de contração, que geram força. As células de condução não geram força. Nas células de contração nós temos o sincício atrial, essas células novamente, como vocês podem observar, e o sincício ventricular, dois tipos, o coração, uma estrutura, divididas por um tecido fibroso que permite primeiro a despolarização atrial, seguido da despolarização ventricular. Aqui duas imagens bem ilustrativas desse filamento espesso, que é a miosina, como se tivesse uma hélice, uma cabeça, é espesso. E abaixo o complexo da troponina em amarelo, principalmente essa maior, a troponina C, onde há ligação com cálcio, deslizando este filamento, que é a tropomiosina, e em verde a actina, que faz a ligação com a miosina, através dessa troponina C que se liga ao cálcio. Então, a actina é uma proteína globular com sítio de ligação para a miosina. A tropomiosina cursa pelos sulcos dos filamentos torcidos de actina e funciona bloqueando o sítio de ligação da miosina. A troponina é uma proteína globular receptora do cálcio, especificamente a troponina C. Essa interação remove a inibição da tropomiosina da interação entre actina e miosina. A contração se dá a partir dos modelos dos filamentos deslizantes, ou seja, a actina deslizando sobre a miosina. Os túbulos transversais, túbulos T, são estruturas que invaginam as células do músculo cardíaco nas linhas Z e são contínuos com as membranas celulares, funcionando como um integrador de potenciais de ação para o interior da célula. Por meio dos túbulos T, penetram-se cálcio, por exemplo, que é muito importante neste acoplamento excitação-contração. Uma forma também que vocês podem brincar com essas moléculas é que a troponina é quem se liga ao cálcio.
e começa a brincadeira. A tropomiosina é quem embaça essa ligação da actina com a miosina. A actina é quem tem seu corpo invadido pela cabeça da miosina. E a miosina é quem encosta sua cabeça na actina. O ATP é quem desprega a miosina da actina, as crossbreeds. Titina e nebonina mantém a bagaça no lugar. Enfim, uma grande disposição de moléculas para essa contração muscular. A sequência de acoplamento, excitação e contração se dá a partir de um potencial de ação cardíaco que tem como objetivo a geração de tensão. Esse potencial de membrana ele se dissemina pelos túbulos T e especificamente na fase 2, a de platô, após espolarização rápida, a entrada de cálcio e a liberação ainda mais de cálcio pelo retículo sarcoplasmático permite que o cálcio em alta quantidade se ligue à troponina C, permitindo que ocorram pontes cruzadas entre actina e miosina. Essas pontes se mantêm até que o cálcio reduza. Isso tudo é para gerar tensão no miocárdio. Quando o cálcio se reduz, ocorre o relaxamento. Então, o papel do cálcio, novamente, ele penetra através desses túbulos T na fase de platô e dentro da célula ativa o retículo sarcoplasmático a liberar ainda mais cálcio. Dessa forma, sinaliza a contração cardíaca. Em seguida, para o relaxamento, nós temos que uma parte do cálcio é devolvida para o retículo sarcoplasmático e outra é trocada através da membrana pelo contratransporte com sódio. O poder de contratilidade do músculo cardíaco está diretamente relacionado à concentração intracelular de cálcio, que depende, consequentemente, do estoque no retículo sarcoplasmático. Portanto, quanto maior a frequência cardíaca, mais força, porque eu estaria devolvendo mais cálcio ao retículo sarcoplasmático, colocando mais cálcio para dentro da célula. A contratilidade diz respeito ao inotropismo, essa força e a capacidade intrínseca das células do miocárdio. E esse efeito inotrópico ele pode ser positivo ou negativo, depender, por exemplo, um efeito do sistema nervoso autônomo, em que nós temos um aumento da velocidade do desenvolvimento de tensão e o pico de tensão, e se for negativo, parasimpático, diminui a velocidade e o desenvolvimento de tensão. Como dito, o sistema nervoso autônomo exerce grande participação neste mecanismo de contratilidade muscular. Então, nós temos que o simpático ele vai aumentar o pico de tensão, ele aumenta a velocidade da tensão, promove um maior relaxamento e um relaxamento ainda mais rápido, o que permite um reenchimento ventricular para que o coração não bata seco, aumento da contratilidade por fosforilação de proteínas. Tanto as proteínas do retículo sarcoplasmático, colocando mais cálcio para dentro do retículo, e por esta fosforilação do fosfolambano, que regula o cálcio ATPase. E o parasimpático é este efeito inotrópico negativo sobre os átrios por uma liberação de acetilcolina, diminuindo a corrente de influxo de cálcio, aumentando o influxo de potássio, encurtando a fase de platô.
diminuindo então mais ainda o cálcio. Os conceitos de pré-carga e pós-carga é justamente porque quanto maior minha pré-carga, maior distensão eu vou ter das câmaras cardíacas. E quanto maior a distensão, pelo mecanismo de Frank-Starling, eu tenho que esse deslizamento ocorre de uma força ainda maior. Por exemplo, uma mola. Quando você estica pouco a mola, ela retorna com a pouca força. Mas quando você estica muito essa mola, ela retorna com maior velocidade, maior força. É exatamente o mecanismo de pré-carga. Se eu tenho um coração bastante distendido, bastante complacente, ele vai bater com bastante força e capaz de atender as demandas do nosso sistema. Uma pós-carga, este conceito pós-carga se refere à pressão que a aorta exerce ou mesmo a resistência da circulação sobre o ventrículo esquerdo. Em relação aos mecanismos de contração miocárdica, se houverem dúvidas, contate-nos por meio do nosso Instagram ou mesmo indiretamente em contato comigo. Grande abraço e até a próxima!